A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 6 e versículo de número 5, que diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo sentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, nós vamos observar, irmãos, que quando Jesus, ele vê que a multidão ali está seguindo a ele, ele pergunta para Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Como é que a gente vai dar de comer para toda essa multidão, Filipe? Só que Jesus fala isso para testar a Filipe. E às vezes, irmãos, Deus vai permitir algumas situações para a gente ser testados, para a nossa fé ser testada. Guarde isso no seu coração. Para ver se a gente crê realmente no que ele fala, ou se nós cremos no cenário que é improvável. Se a gente crê que ele tem todo o poder para mudar a situação, para fazer o milagre acontecer, ou se nós vamos olhar para aquilo que o nosso cenário nos mostra. Jesus aqui estava experimentando Filipe. Ele queria ver qual era a intenção de Filipe. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus sabia o que estava para fazer. Jesus já sabia que ia multiplicar, que ia ter multiplicação, que ia ter pão, que todo mundo ia comer, que ia se fartar e que irá mandaraia, e que ainda ia sobrar. Tem coisas que Deus só está lhe provando. De cantará mandarai. Porque ele bem sabe o que está para acontecer na sua história. Só que você ainda não sabe e às vezes você fica ansioso. Você fica com medo e você diz: Senhor, mas o meu cenário é impossível. Senhor, mas o meu cenário é improvável. Senhor, quando eu olho, a circunstância é tão contrária, mas tão contrária que eu não consigo acreditar que haverá milagre nesse cenário. Porque humanamente falando, irmão, 5.000 homens comer, fora mulheres e crianças, realmente era impossível. Você vai ver Filipe dizendo aqui, ó: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Mesmo que eles comprassem 200 denários de pão, não bastaria para cada um receber o seu pedaço. O povo nem ia comer fartamente, ia comer pedaço. Só que Deus, quando ele tem algo para nos entregar, ele não nos entrega nada, irmãos, a conta gotas. Ele nos abençoa tremendamente, extraordinariamente. Declare comigo: meu Deus tem coisa grande para me entregar. E eu não vou ficar preso ao que o meu cenário me mostra. O meu Deus tem coisa grande para me entregar e eu não vou ficar presa ao que o meu cenário me mostra. Nós não podemos ficar presos àquilo que o nosso cenário nos mostra. Porque o nosso cenário vai ser enganoso. Tinha muitos homens ali e não tinha probabilidade de ter como alimentar toda aquela multidão. E às vezes Jesus vai permitir algumas situações totalmente contrárias para testar a sua fé. Lembre-se, não vou murmurar, não vou questionar, porque pode ser um teste de fé. O Senhor pode estar testando a minha fé. Irmã, e o Senhor testa a nossa fé? Testa! Testa para ver como é que está a sua fé. Testa para ver se você vai confiar, se você vai crer no que Ele está falando. Se você vai crer que Ele tem poder para mudar o cenário, ou se você vai confiar no seu cenário. Ou se você vai confiar naquilo que você está vendo, porque a gente está vendo as coisas aqui. O que está no alcance dos nossos olhos a gente contempla. Mas o sobrenatural, só quem pode contemplar é Jesus. É o Espírito Santo, então nós temos que crer naquilo que é invisível. Deirabandarai. Naquilo que é improvável, porque aquilo que é improvável, o Senhor, Ele executa milagre.
Aquilo que é improvável, rabaideira mandaracanta. O Senhor trabalha, não tinha possibilidade de toda aquela multidão receber o alimento, receber o pão, o pão da terra. Não tinha como. Só que Jesus, irmãos, ele não começa uma obra para não terminar. Ele não começa uma obra para não concluir. Ele não só ia dar para aquele povo o pão espiritual, mas ele queria dar também o pão da terra. Ele sabia que aquele povo precisava se alimentar. O Senhor conhece, irmãos, tudo que a gente precisa. Não pense você que o Senhor só se importa em lhe encher do Espírito Santo. E Ele não se importa com o que você vai comer. E Ele não se importa com o que você vai vestir. E Ele não se importa com as contas que você tem para pagar. O Senhor se importa com tudo na nossa vida. Tudo que diz respeito a mim e a você, o Senhor se importa. O Senhor toma a nossa vida. Dei cantaramandarai. O Senhor toma aquilo que nos preocupa. O que é que tem te preocupado? O que é que tem lhe trazido ansiedade, medo, incerteza? Porque realmente, irmãos, tem impossibilidades que nos traz medo. Nos traz incerteza. E nós olhamos e pensamos, Senhor, será que o Senhor vai resolver? Senhor, será que o Senhor vai trabalhar? Será que o Senhor pode? Aí eu lhe pergunto, o que é impossível ao Senhor? Não existe nada impossível. Jesus só queria ver a fé de Filipe em ação. Jesus só queria ouvir de Filipe, o Senhor pode todas as coisas, Senhor. O que é que o Senhor quer fazer pra gente assim, ver o milagre acontecer aqui? Mas Filipe não deu essa resposta. Filipe pensou no que era óbvio. E às vezes nós pensamos no que é óbvio. Nós pensamos no dinheiro que está na conta. Nós pensamos naquilo que a gente não tem. Nós pensamos naquilo que a gente não pode, naquilo que não está ao alcance das nossas mãos, tornando mais impossível ainda aquilo que Deus já falou sobre a nossa vida. Se Jesus perguntou para ele, é porque Jesus queria operar milagre. Se Jesus lhe levou nessa situação, é porque ele quer operar milagre. Se Jesus permitiu algumas impossibilidades na sua vida, algumas portas fechadas, alguns problemas, é porque ele quer operar milagre na minha e na sua vida. Então cabe a mim, dei cantaramandarai, a você somente crer. Somente irabarai, dei cantalasto, confiar. Porque quando eu e você confiamos naquilo que o Senhor fala conosco, quando eu e você confiamos naquilo que o Senhor revela para a nossa vida e que Ele tem o poder para mudar qualquer situação, nós conseguimos sentir paz e nós conseguimos entender que nada foge do controle do Senhor. Não existe nada que esteja fora do controle do Senhor. Realmente tinha muita gente ali para ser alimentada, sim. Mas Jesus tem todo o poder para alimentar quem Ele quiser. Para executar um milagre na vida de quem Ele quiser. Para fazer como Ele quiser. Porque a vontade dEle, Ramandaracanta, na minha e na sua vida, é quem prevalece. A vontade de Deus, irmãos, ela é boa, perfeita e agradável. Ela sempre vai prevalecer na minha e na sua vida. Não cabe a mim nem a você querer entender como é que Deus vai fazer. Ou até mesmo achar que Deus não vai fazer por ser impossível. Porque por mais que houvesse impossibilidades nesse cenário, Jesus tinha todo o poder para mudar, para transformar e para multiplicar como Ele fez. A Bíblia vai nos dizer que logo ali, André, irmão de Pedro, ele fala para Jesus, ele informa Jesus que tinha um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele também diz o que é isso para tanta gente. Ou seja, é tão pouco, Senhor, que eu só estou falando para o Senhor aqui, para o Senhor saber o que tem, mas é tão pouco que a gente tem, que a gente não consegue entender como é que vai ser isso aqui. Como é que a gente vai alimentar uma multidão dessa? Cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, somente com 5 pães e 2 peixinhos. Um falou para o Senhor que se tivesse 200 denários, mesmo assim não tinha como a multidão toda comer cada um seu pedaço. E o outro falou, a gente tem até 5 pães e 2 peixinhos. Tem um rapaz aqui que tem, mas não tem possibilidade. O que é isso para tanta gente? Ambos expressaram para o Senhor a impossibilidade. Ambos ali naquele momento expressaram para o Senhor que era impossível. E tem momentos na nossa vida que a gente tem tudo para se mostrar a nossa fé. Mas às vezes a gente prefere mostrar a impossibilidade. A gente prefere falar para o Senhor, Senhor, é muito impossível. Senhor, é muito improvável. O que é isso aqui para tanta gente? O que é isso aqui para que o milagre aconteça, Senhor? Porque eu até tenho promessa.
O Senhor até disse que vai cumprir algumas coisas na minha vida, que vai... Mas o que é isso aqui diante das impossibilidades que eu tenho? Que o que eu tenho é muito pouco. Tem gente aqui dizendo para o Senhor que eu tenho é pouco demais. Só que Deus não trabalha com aquilo que você acha que é pouco. Ele trabalha com a palavra dele. E Deus vai pegar o pouco e vai multiplicar na sua vida. Declare comigo, eu creio que o tempo de multiplicação está chegando na minha vida. Eu creio que o tempo de multiplicação está chegando na minha vida. Quando nós, irmãos, temos a certeza e a convicção de que o Senhor tem poder para mudar qualquer situação na nossa vida, nós não ficamos ali olhando humanamente falando para o cenário e esperando com que ele venha mudar conforme a força do nosso braço, porque o cenário não vai mudar conforme o dinheiro que você tem. O cenário não vai mudar conforme o pouco de pão e pouco de peixe que você tem. Ele vai mudar porque Jesus vai executar o milagre. É por isso que nós não podemos colocar nossa confiança no cenário, no dinheiro, nas impossibilidades da nossa vida. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A Bíblia diz que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou, a ponto da multidão comer e se fartar e ainda sobrar 12 cestos cheios. Eu compreendo, irmãos, que para Jesus não tem nada impossível. Eu compreendo que as coisas fogem do meu e do seu controle, mas do dele nunca. Declare comigo, nada foge do controle do meu Senhor e ele vai operar milagre na minha vida. Nada foge do controle do meu Senhor e ele vai operar milagre na minha vida. Você precisa entender que tudo está no controle de Deus. Que Jesus não está lhe perguntando, aleluia, algumas coisas, não está permitindo você passar por algumas impossibilidades para você agora passar vergonha. Quando o Senhor pergunta para Filipe, querendo experimentar ele, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus estava testando ele, Jesus queria ouvir a resposta dele. E tem momentos na nossa vida que Jesus nos testa para ver qual será o nosso posicionamento. Para ver como é que a gente vai se portar. Declare comigo, eu vou ser aprovada nesse teste de Deus. Eu vou ser aprovado nesse teste de Deus. Às vezes Deus só quer mesmo ver como é que está a nossa fé. Ele só quer mesmo que a gente se comporte como alguém que tem fé. A partir de hoje, se comporte como alguém que tem fé. Como alguém que crê que o Senhor tem poder para mudar todo o seu cenário, toda a sua vida, toda a sua história. E Ele não deixará você envergonhado. E Ele não deixará você envergonhada. Eu não sei o tamanho da impossibilidade que há na sua vida. Mas se hoje Ele está lhe perguntando, como Ele perguntou a Filipe, como é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Ele só está lhe testando, porque Ele já sabe o que vai acontecer na sua vida. Não seja reprovado nos testes de Deus, mas seja aprovado. Quando ele lhe botar em um cenário impossível, diga a ele, o Senhor tem poder para tudo. Lembra de Ezequiel, quando o Senhor perguntou para ele, acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel disse, tu sabes. Sabe o que é isso? Todo o poder está nas tuas mãos, o Senhor que sabe de todas as coisas. E a gente tem que agir como Ezequiel. E não como aqui Felipe agiu, e não como André agiu, carnalmente, dizendo que é isso para tão grande multidão. Às vezes nós damos mais força aos problemas do que a Deus. E nós temos que dar mais poder a Deus do que aos problemas. Porque não existe nada que o Senhor não possa resolver na nossa vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra, Pai. Que possamos, a partir de hoje, não olhar para a multidão. Que possamos, a partir de hoje, não olhar para as impossibilidades da nossa vida, mas olhar para o milagre, mas olhar para aquilo que o Senhor pode executar, para o milagre que o Senhor pode fazer, para o teu poder, Senhor. Porque o Senhor tem todo o poder para Aramandaracanta executar milagre na nossa vida. Pai, que possamos não ficar presos ao nosso cenário, mas sim que possamos crer, meu Deus, que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor pode todas as coisas e que o Senhor vai executar milagre na nossa vida, Pai. Que nós vamos ter testemunho para contar, Senhor. Que nós vamos fazer assim, aleluia, com fé aquilo que o Senhor nos ordenar e o milagre vai acontecer assim como sobrou, Pai. Aqui os pães para essa multidão, eles comeram, se fartaram, ainda sobrou 12 cestos cheios. Eu creio que o Senhor vai fazer para sobrar. O Senhor só está nos testando, só está nos provando, que possamos ser aprovados, que possamos passar aprovados nesses testes do Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor anime, que o Senhor restitua, que o Senhor abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida.
Perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Ô, Senhor, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor anime, que o Senhor restitua, Pai amado, em nome de Jesus, na vida de cada um deles, meu Pai. Ô, Senhor, toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece, meu Pai. Eu intercedo e te peço que, se for para o teu nome ser glorificado, se for para a glória do teu nome, a petição, meu Pai amado, que eles têm te pedido, aquilo que eles têm colocado diante do teu altar, venha acontecer. Continua conosco, meu Deus. Assim eu te peço e eu te agradeço, crendo na nossa vitória e crendo que nada é impossível aos teus olhos. Continua conosco, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que possamos ser aprovados nos testes do Senhor, porque eu tenho certeza que o milagre Ele vai fazer. Tem coisas aí que Deus só está lhe testando para ver qual será o seu posicionamento. Daqui a pouco você estará com posse de milagre. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém. Que Deus te abençoe.